Olha essas fotos aqui, professor. Isso aqui, Éder, a gente tem visto crescer em várias regiões do Brasil. Cercóspora tem aumentado realmente pelas suas andanças no Brasil aí? Realmente, Cazu, é uma doença que está em todas as regiões do país. Tá? A gente observa uma crescente dessa sintomatologia, mas na fase final, então até 60 dias você não vê nada, o cara acha que está tudo sadio. Mas ela está latente ali ou não? Ela está latente lá. Quando começa, depois dos 60 dias, todas as vagens começam a encher grão, aumenta a demanda por potássio, a planta não responde, falta muitas vezes. Falta potássio. Falta potássio. Tá? Então, o que a gente atribui cercóspora, esse aumento nos últimos 10 anos, tá? Minha visão, tá? Certo. É a questão, essas variedades têm uma alta exportação de potássio. Perfeito. Tá? Em torno na casa de 25 pontos de K2O por tonelada. 25 pontos K2O por tonelada. Por tonelada de grão que vai embora Perfeito. na carreta. Tá? Então o cara tá colhendo aí 80 sacos de soja, 100 sacos de soja, tá? 5, 6 toneladas. 5, 6. Vamos botar 5. Tá. 5 vezes 5 é 125 pontos de K2O exportado. Fora manutenção. Então, assim, será que todas as áreas o produtor coloca isso? Não. Tá? Então, esse é um ponto de observação. Segundo ponto, aumentou nos últimos 5 anos, nada contra calcário, mas muito calcário. Quando se aumenta o calcário, aumenta cálcio e magnésio na CTC. E a disponibilidade... Antagonismo com potássio. Você diminui a percentagem de potássio na CTC. E às vezes nós temos solo de 6 de CTC, 8. Quanto mais melhor, mas tem área que não tem isso. Exato. E aí você satura pelo cálcio e magnésio do calcário e não corrige o potássio. Aí você vem com uma variedade, uma V6, que precisa de potássio, não tem. Então essa é uma outra problemática. Na Bahia você tem mais um fator, em Mato Grosso também tem algumas regiões, que é a lixiviação superficial. Não é aquela que percola, é aquela pancada de 50 milímetros em meia hora e acaba lavando o potássio. Desloca o potássio na lavoura. Então quando você associa essas 3 demandas, você tem menos potássio no sistema. Milho de alta produção entrando aí. Perfeito. Né? Então aí a soja com 60 dias para frente, como mostra essa foto, então você vê que a soja ela endurece a folha, como a gente pode ver aí, e a partir daí ela já começa a entrar em processo de senescência. Só que tem um detalhe, 60 dias para frente, fisiologicamente, a planta está enchendo grão. Exato. Tanto as vagens de baixo, que já estão no final de enchimento, como as de cima, indeterminada, também estão enchendo. Aí começa a fragilizar a folha. Como a planta está trabalhando ali, enchimento de grão pesado, ela desvia os fotossimilados tudo para o grão. Como ela não tem potássio, começa a fragilizar as folhas. Fragilizou as folhas, o fungo começa, vamos dizer assim, a jogar toxinas, né? Que no caso é a cercosporina. E essa cercosporina ela é ativada pela luz. Então você vê geralmente esse maior sintoma na parte de cima, isso, na lavoura. Isso. Tá? E aí começa a ter esse crestamento de cercóspora. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, podcast que conecta você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, Luiz Henrique Cassui e Rogério Inoi. Tudo bem, Luiz Henrique? Excelente, muito obrigado aí, mais um CultiveCast aí, importantíssimo. Hoje nós vamos ter um convidado super especial para falar exatamente de algumas problemáticas, ele usa muito esse termo, que nós temos na nossa região e no Brasil, principalmente no Cerrado. Maravilha. E você, Rogério, quais as expectativas aí para o episódio? São grandes, né? Porque o nosso convidado, ele é uma pessoa que transita muito no Cerrado, né, Caçuê? E ele tem muita informação prática, né? Ele é um pesquisador, né? E gera muita informação aplicável no campo. Maravilha. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado especial. Mas antes, alguns recados que você já sabe. Se você está assistindo o CultiveCast do canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, não custa nada para você. 5 segundos e você ajuda muito a levar esse conteúdo mais adiante. E também
acesse lá o nosso site, né, cultivefuturo.com.br, para conferir todas as nossas ações aqui do Movimento Cultive Futuro. Também agradecer aos nossos apoiadores, né, que permitem que o CultiveCast aconteça, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, viu, pessoal? Se vocês quiserem também conhecer os outros apoiadores do Movimento Cultive Futuro, também lá no site que eu acabei de falar, você encontra também os nossos outros apoiadores que ajudam e contribuem também muito para o nosso movimento. E agora, apresentando o nosso convidado especial, estamos aqui com o Éder Novaes Moreira, que é fitopatologista, pesquisador e engenheiro agrônomo. Ele iniciou sua trajetória como técnico agrícola, depois graduou-se em agronomia pela UDESC e possui mestrado pela UPF e doutorado em fitopatologia pela UFV. Também foi professor universitário na FACEM, em Sorriso, Mato Grosso, e atualmente lidera pesquisas voltadas para epidemias, controle químico e escolha de variedades, com especialidade em soja, milho e algodão na Fitolab. Foi reconhecido em 2024, né, indicado ao Prêmio Personagem Soja Brasil do Canal Rural, destacando-se por sua visão prática que une ciência e produção. Tudo bem, Éder? É um prazer ter você aqui. Satisfação estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande a gente estar aqui na Bahia e estar com os colegas aqui que vivem a mesma coisa que a gente. Então, uma satisfação estar aqui nessa tarde para a gente conversar. Maravilha. A gente soube que você fez uma rodada aí pelas fazendas da região, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal até fez ali no campo e que trouxeram para cá, que é legal a gente compartilhar no podcast, mas eu vou deixar aí os nossos hosts aí introduzirem a conversa para começar. Muito bom. Éder, primeiramente eu já conheço o Éder faz muito tempo. E desde que ele era professor lá em Sorriso, o Éder fica em Sorriso, é a residência oficial dele, Mato Grosso. E Éder, aproveitando falar um pouco de Mato Grosso, que a nossa audiência vem crescendo, CultiveCast é CultiveCast, então a gente vê que o pessoal do Mato Grosso estão acessando muito os nossos podcasts. Mas nós temos aí em outras regiões também, né? Como Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul e até no Paraná. E tem um assunto que eu gostaria de realmente relembrar, e nós tivemos uma epidemia fortíssima alguns anos atrás, que foi primeiro chamado de anomalia das vagens, depois podridão dos grãos e agora a gente fala em abertura das vagens, né? Esse é uma coisa que lá atrás causou um prejuízo enorme para a região. Eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso, como é que começou toda essa questão da podridão dos grãos. O ano passado, no Mato Grosso, não se falou tanto, mas esse ano eu estava lá essa semana, Rogério, e o pessoal voltando a falar de podridão dos grãos. Então, Éder, conta um pouco da história, como é que começou a antiga anomalia das vagens, podridão dos grãos hoje, que a gente chama, como é que toda essa história e como é que o produtor identificar. Depois nós vamos falar de controle, tá, Éder? Perfeito. Então, Cazuê, a gente teve a oportunidade de começar a mexer com isso em 2018, 2019. Naquela ocasião, uma das variedades mais plantadas ainda, a gente tinha ali variedades como o Desafio, estava já saindo, né, de linha, vamos dizer assim, e a gente começou a ver uma severidade muito grande nas vagens, né? E a gente não atribuía aquilo diretamente a fungos, né? Naquele primeiro momento, a gente isolava e tinha vários patógenos, né? E algumas situações você não tinha, algumas lavouras você tinha. Então era uma coisa que ficou um pouco intrínseca a alguns ambientes, a alguns locais, né? A gente tentou relacionar também com a questão de fungicidas, manejos mais fracos, que a região não fazia tão bem, né? Na época de 2018, trabalhava com 3 aplicações de fungicida, né? Programas que não eram tão robustos. Então a gente começou a tentar correlacionar manejos com essa sintomatologia. Nisso aí, é um ponto que você tocou muito importante. Quando eu sempre ia no Mato Grosso, eu via assim, lá fazendo 3 aplicações e às vezes os multissítios não nas doses, vamos falar assim, recomendadas, né? Isso aí contribuiu para que, logicamente, com o clima, porque aumentasse toda essa severidade, né? Exatamente. Então, assim, isso foi um fator lá atrás que a gente começou a visualizar, não só pensando em podridão, mas também as outras manchas. E aí, a partir desse 2018, 2019, a gente começou a ter
vários locais, o agricultor começou a olhar, na verdade. O pessoal não ia na roça para olhar no final. Porque é uma sintomatologia que ela ocorre depois dos 85 dias, já no final. O cara está próximo a dessecar, então ninguém vai na roça ver, já passou tudo praticamente. E aí passava um pouco desapercebido. Né? Ele ia olhar isso aí, geralmente uma parte era jogado fora pela colheitadeira, uma parte ele levava para o armazém. E a gente começou a observar que dentro dos armazéns aumentou vamos dizer, essa severidade dessa podridão. E aí começamos a visualizar, fazer ensaios para tentar correlacionar se estava ligado realmente a patógeno, né? Se era uma causa biótica ou abiótica, né? Que há uma discussão até hoje, até 2026. Né? Alguns pesquisadores defendem que é de causa biótica, outros de causa abiótica, né? Mas o agricultor no final do dia está perdendo. Exatamente. Tá? Então essa briga não cabe a nós. Eu acho que a academia encontrar isso, e nós que estamos mais com o agricultor tentar esclarecer como que a gente pode minimizar essas perdas. Resolver os problemas. Resolver os problemas. Essa é a nossa função. Né? Agora, o que a gente vê de lá para cá? A gente vê que aumentou muito... Não, mas antes de lá para cá, eu queria... Éder, quanto que o produtor teve de prejuízo nessa safra lá? Porque eu vi assim, plantado cedo, dava grão ardido. Uhum. Né? Então o prejuízo foi enorme para o produtor nessa fase. Como nós tivemos Helicoverpa aqui na Bahia lá em 2013, 2014, vocês tiveram esse problema da anomalia, o podridão dos grãos. Isso aí levou um prejuízo enorme para a região, não foi? Com certeza. Quais foram as regiões que foram afetadas no começo lá? Todas as regiões que são afetadas é BR-163 de maneira geral e o Médio Norte também. Né? Esse ano exclusivamente, a gente vê que a região de Alta Floresta está sendo muito afetada pela essa podridão. Você está falando hoje, atualmente já? Hoje, atualmente. Então ela voltou de novo? Voltou. Assim, o que a gente observou de comparativo? Climático. Tá? Assim, amplitude térmicas maiores associada a regime hídrico de novembro, no pleno enchimento de grão, a gente vê mais essa sintomatologia. O ano passado, por exemplo, foi um ano mais normal, só que as amplitudes térmicas foram menores dentro do Mato Grosso. Tá? Outro ponto importante é que esse ano a gente atrasou um pouco mais o plantio. Tá? E coincidiu com as chuvas de dezembro. Certo. Então, de 60 dias para frente, se você tiver muita chuva e essa amplitude térmica maior, a gente observa que você tem um grande risco de problemática de podridão. Tá? Então, alguns diagnósticos a gente começou a visualizar de clima, tá? Para a ocorrência dela. Tá? Então, anos que a gente não tem esse regime hídrico muito excessivo, vamos chamar assim, no mês de novembro, dezembro, a gente não tem problema. Tá? E isso também está ligado a algumas variedades. Tem variedades que a gente tem muito mais predisposição do que outras. Perfeito. Tá? Então, isso é um ponto também importante a ser destacado. Então, uma questão varietal associado a uma condição climática. Tá? E dentro desse conceito, o que a gente conseguiu visualizar em 21, 22, pós-pandemia? Foi o ano que ela se consagrou. Tá? E se consagrou como anomalia naquele primeiro momento, só que quando a gente vai, né, pelo conceito da fitopatologia, a anomalia é um distúrbio que pode acontecer na planta. Perfeito. De várias causas, não ligadas exclusivamente a um patógeno. Tá? E aí, por convenção, junto com outros fitopatologistas que trabalham dentro da rede, né, se convencionou o termo podridão de grãos, né, associado aí a fungos ligados ao gênero, principalmente de aporte, né, e outros fungos também. Tá? Então, a gente vê uma frequência maior de diaporte, a gente vê também outros fungos, como antracnose, né, ligados, e outros patógenos aí que estão sendo identificados, aí, classificados também com essa podridão. Já que você entrou nessa linha, o pessoal confundiu um pouco no começo com antracnose, ou uma consequência depois entrava antracnose, né? Coletório, diaporte hoje, para a gente falar em termos de diaporte, você tem como separar? Porque diaporte longíquo, diaporte... O Kerry, Miraceae. Então, hoje a gente consegue já separar isso ou é complexo de aporte, nós podemos falar? Assim, quando a gente fala na podridão de grãos,
Está mais associado ao Keri. O Keri. MLSI também é da mesma, vamos dizer assim, depende da literatura, mas é a mesma coisa praticamente, tá? São muito próximos. Certo. Então, assim, quando a gente fala em podridão, tá mais o Keri. Perfeito. Já aporta o Keri. Quando a gente fala em longícula, a gente tá mais associação a haste. Então, Que seria tombamento? Tombamento, sintomas de tombamento, que tem essa confusão também. Tá? Então, a gente consegue separar mais ou menos dessa forma. Tá? Dentro de alguns trabalhos científicos, conseguiu separar mais a vagem de haste. Tá? E no campo a gente viu isso bem claro. Falar em vagem, eu queria que a Ana colocasse aquela imagem da vagem para nós, para você explicar um pouco já aqui como é que é essa sintomatologia aí. Ó, os nossos ouvintes, aqueles que estão só ouvindo, faço questão que se vocês puderem olhar o nosso podcast, porque nós vamos mostrar algumas imagens hoje aqui, que né, Josi, vai ser excelente para o pessoal entender realmente a sintomatologia. Éder, você podia explicar para nós, por favor? Com certeza, Kazuya. Bom, a sintomatologia, quando você abre a vagem, o pessoal tem o costume de abrir e falar que tudo é podridão. Tudo é podridão, né? E, na verdade, a gente tem podridão e abertura de vagem. A podridão, geralmente, ela é de dentro para fora, ligada a fungos. Causa biótica. Perfeito. Tá? Então, como está circulado ali dentro desse diagrama, dessa foto, certo. Você vê que dentro do grão tem uma lesão. Perfeito. Então, significa que durante a formação do grão, lá da fecundação até o dia de hoje, teve uma infecção de patógeno. E isso vai ser de dentro para fora. Tá? Ao passo que quando você vê, por exemplo, algumas vagens que não tem nenhum tipo de sintoma interno, zero. Aquela lá, por exemplo, ali, a quarta ali, né, Rogério? Isso. Não tem nenhum sintoma. Nada. Só que daí, por exemplo, você vê na parte externa, a segunda, por exemplo, lá, né? Isso. Naquela segunda você tem a região do hilo lá totalmente necrosada. Porém, dentro lá do endosperma não tem nada. Zero. Então isso aí a gente atribui à abertura de vagem. E a abertura de vagem é uma questão que a gente chama de condição que não é abiótica. Certo. Certo? Ela é abiótica. Tá? Então, esse conceito é extremamente importante. Porque quando você abre a vagem no campo, tudo entra na mesma questão da podridão. E não é. Uma tem causa biótica, é a abertura. Um exemplo que a gente vê aqui na Bahia também, um pouco menos, porque tem perfil, para nós que não temos perfil, dá uma seca. Aí nessa seca, aquelas vagens que estão naquela posição sendo formadas, ela não vai formar a casca 100%. Vai formar 80% do tamanho dela. Certo. Porque está seco. Na próxima semana volta a chover normalmente, aquele grão ele vai voltar a encher, PMS alto. E aí ele vai abrir essa casca. E aí abre porta de entrada, aí entra água e a gente tem problema. E nessa fase aqui, Éder, qual que seria a fase realmente? R5, o que seria a fase que realmente o produtor consegue identificar ou o técnico consegue identificar o sintoma? Então, eu gosto de colocar... A expressão do sintoma, né? A gente consegue ver bem claro isso, o caso, eu sempre falo, 30 dias antes da dessecação. 30 dias antes da dessecação. Mais ou menos de 80 a 95 dias dessas variedades que a gente tem hoje. Certo. Tá? Então, você tem vagens que são mais velhas, vagens mais novas, e aí você corta ela no meio e você vai saber se é podridão ou abertura de vagem. Tá? Perfeito. Causas bióticas e causa abiótica. Na causa abiótica, a gente pode chamar de anomalia, que não tem nada a ver com o patógeno. Perfeito. Tá? E quando é associado a patógeno, é a podridão de grãos. Tá? Então, essa diferença é muito importante, porque muita gente coloca no mesmo balaio. Certo. E aí, às vezes, a pressão comercial, querendo trabalhar, querer vender, em cima dessa... criar um terrorismo dentro do negócio que não existe, às vezes, que é 100% podridão. Então é importante isso para quem trabalha e para quem produz, ter esse discernimento, primeiro para poder saber se realmente é podridão ou abertura. Essa foto é direto da lavoura, né? Exatamente. A gente cortou os grãos, né, com canivete ali, como vocês podem ver, e você consegue separar o que é abertura, o que é
podridão. A gente vai marcar no vídeo, porque tá bem didático, né? O Tá pessoal muito. aí, a gente vai deixar na legenda marcada aí quando começa as imagens. E cuidado, não vá assistir se estiver dirigindo, hein? Ô Éder, deixa eu te perguntar, né? Você falou uma coisa bem interessante em relação ao fator abiótico, né? O clima do Mato Piba, em geral, sempre foi marcado por alternância entre períodos secos e períodos chuvosos, né? E é uma característica que a gente está vendo se repetir lá na tua região, lá no 63, enfim, na maior parte das regiões do Mato Grosso, né? E aquela vez que a gente perguntou do clima, né? A única região que não estava com esse tipo de problema era a região lá de Campos de Julho para cima, né? Isso. Né? Essa alternância, assim, né, com estresse hídrico ou com excesso de chuva, com um período de 7, 15 dias aí nublado ou com muita umidade, isso ele aumenta a possibilidade dessa abertura de vagens? Porque Perfeitamente. Perfeitamente. E isso está muito atrelado a variedades. Eu vou dar um exemplo lá em casa, lá na fazenda. Então eu tenho uma área lá de um material, né, bem plantado, amplamente usado já em todo o Brasil, de alto teto produtivo, canela seca, né? E do lado eu tenho uma irmã mais recente dela, tá? E aí quando você analisa esses dois materiais, uma está bem mais aberta, de 5 a 10% de abertura, e a outra zero. O menino chamou o Rafael, chamou o Éder, tenta, ou entra aqui, entra ali. E eu mesmo falei, o que você fez de errado? Tudo igual. Então a gente vê uma sensibilidade dos materiais, e se a gente vai fazer a avaliação disso, dos nossos ensaios, de todos os materiais, de abertura de vagem e podridão. Na mais antiga tinha mais? Ou ao contrário? Nas mais novas deu mais problema. Nas mais novas. Então eu comecei a entender como você tem no mesmo racemo uma diversidade de estágio fenológico dentro do mesmo nó, demora mais para fecundar, demora mais para finalizar aquilo ali. Então você tem grãos mais novos e grãos mais velhos. Aí o que acontece? Dá uma seca lá, que nem aconteceu com nós, acaba impactando algumas vagens que ainda não estão definidas, vamos dizer assim. E aí ela acaba crescendo e abrindo. E aí você tem no mesmo racemo vagem normal. Então por que pegou essas duas vagens e a outra não pegou? Certo? Então você vê que realmente tá linkado a clima, né? A questão de abertura e sensibilidade de materiais. E, Éder, deixa eu fazer essa correlação, porque o pessoal falava muito de antracnose. A antracnose ou outras doenças vêm como consequência, mas o principal causa, nesse caso, é de aporte? Então, essa é assim, a minha opinião como pesquisador e com tudo que a gente vem observando. Para mim é de aporte. Depois que o de aporte ele acaba matando o tecido, vira um tecido necrótico. Aí todos que são necrotróficos têm a oportunidade de se alimentar daquele tecido morto. Perfeito. Aí você tem antracnose, aí você tem até fusário, tem tudo. Tá? Então, para mim, está muito linkado ao de aporte inicial. Algumas situações a gente observa que pode ter antracnose, tá? Na parte externa, e ele acaba, por ter uma maior, vamos dizer assim, maior capacidade necrotrófica, e aí o clima está chuvoso, ele acaba, vamos dizer assim, crescendo muito rápido. Um fusário também que cresce em 2, 3 dias. E o de aporte, às vezes, acaba sendo demora um pouco mais. Tá? Então, quem realmente abre a porta de entrada é o de aporte, na minha visão. Perfeito. Tá? E aí, isso depois, com a chuva, com a deterioração que a gente vai tendo ali, você vai vendo um aumento, às vezes, de outros patógenos. Então, é isso que a gente observa. De aporte, ela também é necrotrófica e tem estrutura de resistência? Então, o de aporte, só para caracterizar, ele tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. Tá? Por convenção, a gente fala que é de aporte, mas a gente tem a fase de fomopse. Exatamente. Tá? Então, o fomopse, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma estrutura chamada picnídeo. Então, todos aqueles pontos pretos que a gente vê, Você às pode vezes... colocar, até nós temos algumas imagens aí, a Ana vai colocar para nós, por favor, exatamente essas estruturas. Então, assim, só para caracterizar a casoia. Então, a fase que a gente chama assexuada do fungo é o fomopse.
Tá? E esse FOMOPS vai formar a estrutura que a gente chama de picnídeo. Certo. É isso que a gente vê na lavoura, tá? Estrutura de picnídeo. Porém, o que acontece? Esse material, após a destruição da soja, a morte da soja, ele vai para uma fase que a gente chama de fase sexuada. Tá? E na fase sexuada, ele acaba mudando o nome, ele passa para essa fase sexual que a gente chama de diaporte. Então, por convenção, o pessoal sempre chama o fungo pela fase sexuada, tá? Que daí, no caso, a gente chama de diaporte. Tá? E o diaporte a gente chama de peritécio, que é uma estrutura de sobrevivência que acaba ficando no resto cultural por mais tempo, tá? E aí acaba voltando na próxima safra, vamos dizer assim. Professor, eu queria que você comentasse um pouco, nós estamos com um slide aqui na tela, em relação, aqui a gente pode notar que já tem algumas aberturas, algumas vagens já estágio adiantado e grão ardido aí, né? Perfeito. Então assim, aí você vê que tem um complexo grande, né, de patógenos. Por exemplo, aquelas lesões meio oleosas lá no canto, né? Sim. Naquelas vagens, a gente tem caracterizado muito aquilo como antracnose. O finado Walter Mir, né, colega nosso, o Walter Mir, ele chegou a fazer um ensaio na região de Juara, sim, né, no Mato Grosso, e a gente teve a oportunidade de visualizar muito essa sintomatologia. É uma região que chove bastante e a soja tinha aquela sintomatologia. Em isolamentos posteriores foi identificado presença de antracnose. Tá? Então você vê que ela fica mais externa, não é tanto. Já naquela vagem ao meio ali, você vê que a borda dela, a abertura, aquela mais verde lá, Cazueiro. Ok. Tá vendo? Isso, a parte de cima dela lá, ó, tá meio necrosada. Perfeito. Tá? Então provavelmente ali já teve entrada de água, tá necrosando o tecido e vai levar provavelmente a abertura de vagem. Tá? Então, aí que acontece? O pessoal olha aquilo ali e fala que é podridão de grãos. Agora, quando tem um sintoma mais parecido com essa que você mostrou, na parte, nessa vagem, certo, ali está mais, vamos assim, próximo, no caso aí da podridão. Tá? Então aqui eu tenho um complexo aqui de doença, né? Na verdade, assim, nós temos isso sempre na lavoura. Não é só um patógeno, sim vários patógenos que a gente vai ter no sistema. Perfeito. Então tá, pode tirar. Aí, Éder, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a correlação da parte nutricional com a doença? Ok. Bom, o que a gente fez alguns trabalhos, tá? Potássio, a gente começou a fazer alguns trabalhos, tirando, colocando, fazendo doses, né, em lavouras, né, e depois em ensaios também. O que a gente observou? Áreas que tem menos potássio, que a planta precisa, vamos dizer, de mais potássio, né? A gente tem uma exportação muito grande. Certo. Tá? E isso também linka com a cercose, porque a gente pode falar depois. Então, áreas que tem menos que 2, por exemplo, de potássio na CTC, você observa que tem uma maior predisposição de podridão. Então, um fator que a gente começou a visualizar. Certo. Né? Outro elemento muito importante, boro. Olha. Tá? Então, são 2 elementos que a gente começou a visualizar sendo extremamente importante. Né? Uns falam que tem a ver com a lignificação, né? Só que a gente começou a observar que isso está muito ligado mais com a questão de, no final, quando a planta vai entrar em senescência final, certo, que ela vai de uma vez, se ela tem um aporte maior de potássio e boro, ela acaba demorando um pouco mais esse apodrecimento. Isso a gente começou a visualizar nas parcelas. Onde tinha menos, se observava que a planta ela ia para a senescência e ia embora. E aí você via uma maior frequência de podridão nessas vagens. Onde você tem um aporte maior de potássio, boro, uma nutrição mais equilibrada, vamos falar assim, esse processo ele demorava. No mesmo programa, tudo igual. Então ele atrasava 4, 5, 6 dias para acontecer. E no final você fazia as avaliações de podridão, você tinha uma variação muito grande, certo, de podridão de grãos. Então, isso é extremamente importante. E então nós vimos que a sanidade, o potássio, realmente, a gente trabalha muito essa questão de sanidade, né? Então é extremamente importante. E ele deu uma dica aqui, Rogério.
falando abaixo de 2% de potássio CTC, os solos estão... A planta, inclusive, teria mais susceptível a essa entrada, né? E aí, Éder, a gente fala que as carboxamidas foi importante, porque a gente usava mais tribulina com triazol, aí teve a entrada das carboxamidas. Qual o papel da carboxamida em relação a diaporte? Perfeito, Caso. Então, assim, se levantou muito dentro dos trabalhos, né? E a gente trabalhou muito pesado em cima disso, para entender realmente quais ativos que tinham uma maior ou menor controle, tá? Ou vamos dizer assim, um efeito de controle, tá? Então a gente acabou dissociando esses fungicidas para realmente encontrar aonde que estava esse efeito de controle, Ok. tá? O que a gente começou a visualizar? Se a gente fosse pensar num produto, num galão, né? Primeiro cara que a gente viu que tem uma ação maior para nós foi os triazóis. Primeiro foi os triazóis. Primeiro triazol, tá? Prote, tebuco, até tebuco a gente viu que tinha uma ação interessante, tá? Depois a gente começou a estudar um pouco mais carboxamidas, Certo. tá? E a gente viu que as carboxamidas, algumas não controlavam mancha-alvo, então o agricultor usava essa carboxamida pensando no medo da podridão Certo. e se arrebentava na mancha-alvo no Mato Grosso. Ok. Tá? Isso foi um ano que muita gente teve essa problemática. Outras carboxamidas, por ter outros produtos dentro, né? Dentro dessas combinações, Certo. controlava a diaporte tão igual a outras carboxamidas, porém controlava também a mancha-alvo. Então ele não perdia pelo complexo. Perfeito. Então a gente começou a entrar na questão de complexo de doença, não mais só de aporte. Então ter um controle que consiga você ser satisfatório na mancha-alvo, que é um problema sério no Mato Grosso, e também amenizar o ter um controle pensando na podridão. Tá? Então isso, a gente foi 2, 3 anos trabalhando nisso, e eu tinha uma teoria, tenho essa teoria hoje mais provada, vamos dizer assim, que tanto a estrubirulina como carboxamida tem o mesmo mecanismo de ação. Estribulina com carboxamida. A estrubirulina e carboxamida, elas têm o mesmo mecanismo de ação. Tá? As duas são mitocondriais, Sim. as duas são germinação de esporo, só que uma atua no complexo 2, que é a carboxamida, e no complexo 3 do mitocôndrio, que age a estrubirulina. Estribulina. Só que o fungo não faz distinção. Então a maneira de matar é muito próxima. Então nós começamos a ver que vários produtos, até nos ensaios de rede, cooperativos, né? A gente começou a ver que vários produtos que tinham apenas estrubirulina, tá? Até para não falar nome de marca, Sim, né? sim. Tinha produtos lá que tinha azoxi, protio e mancozeb, por exemplo. Tá? Tinha uma eficiência maior do que quando tinha carboxamida. Ok. Tá? E esse ano, novamente, ficou claro. Né? A gente isolou as estrubirulinas todas e todas as carboxamidas. Tá? E todos os triazóis. Tem ação de estrubirulina também. Então não é só carboxamida. Das estribulinas velhas, todas têm ação ou não? Tem. É? As velhas, porque é um fungo novo, vamos dizer assim. Não teve exposição. Tá? E como esses antigos estão vindo com produtos mais robustos, com prótio, por exemplo, né? Com tebuco, alguns deles, e com protetor, você vê que tem uma ação satisfatória para o controle de podridão. Então vamos falar das estribulinas, azoxi, pira, nós temos triflox e Picox. picox, que seriam as mais antigas aí. Todas essas aí têm ação. A gente tem observado azox com uma ação muito boa. Olha. Tá? A gente tem observado picox também muito boa, triflox muito boa. Só que é aquela coisa, não adianta você ter só um jogador. Não. Aí depois você se isolou com alguns triazóis Com aí. alguns triazóis. Então, o prótio a gente vê que tem uma ação muito boa. Tá? E um ponto interessante, Caso, que eu lembrei aqui, assim, pra gente falar, quando você não controla mancha-alvo e cercósporo, a planta vai ficando fragilizada. A entrada de aporte é mais A fácil. de aporte é muito maior. Perfeito. Então, a partir do momento que eu consigo vir limpando, vir controlando as outras doenças, você tem uma menor predisposição dessa planta Perfeito. de aporte. Perfeito. Então, isso, a necessidade de a gente trabalhar complexo e não exclusivamente uma doença.
E nessa linha nova que está vindo aí uma estribulina nova, né? Já tem testado a estribulina nova Já. para esse complexo de aporte? A gente vem testando já vários mecanismos novos que estão vindo das empresas e essa estrobirulina nova também. O que a gente não conseguiu ela isolada, Certo. tá? A gente viu ela junto com um triazol mais antigo, né? Um difeno, e ela associado a prótion, tá? A gente viu uma performance assim dentro do que a gente já muito boa, Certo. tá? Agora pra gente dizer, ó, a estrobirulina ela funciona ou não, a gente precisava dela isolada. A gente não teve acesso ainda, Perfeito. né, por ser uma molécula recente, né, pra gente avaliar exclusivamente para a podridão. E nessa linha de estudo seu hoje, você fala que esse estribulina com triazol associado, ele pode estar associado com carboxamida para ajudar, ou a estribulina com triazol mais um multisite nessa história? A gente vê que é extremamente importante. Não é só carboxamida. É. Então o que dá mais dinheiro para as multi? Nada contra, né? Mas assim, estrubirulinas antigas estão fazendo efeito igual uma carboxamida. Perfeito. Tá? E os resultados que a gente já vê da rede, a gente vê que tem essa performance. Tá? Então, na minha visão, manejo de podridão não é só podridão. Eu tenho que manejar manchas, eu tenho que manejar elas até 60 DAI para não fragilizar essas folhas, porque a partir do momento que eu perco a folha, a planta entende que o nó não faz mais sentido, pode senescer. E isso E aí acentua a problemática. Então, do podridão. é uma coisa que exatamente eu ia entrar na pergunta. Quanto é que o produtor tem que entrar, com quantos DAI ele tem que entrar com a primeira aplicação, pensando nesse complexo, principalmente de aporte aí? Então, se trabalhou muito importante em cima disso, dos programas, entrar no vegetativo. Tá? Vegetativo é antes da flor, Certo? agronomicamente. Perfeito. Tá? Então, as variedades, elas têm 90%, com 25 dias mais ou menos, Já tem a primeira flor. começa a primeira flor, já não é mais vegetativo. Então, a gente tem trabalhado aplicações anterior a 25 dias. Ok. 25 DAI. Tá? Não trabalha V3, V4, isso não existe. O fungo não enxerga. Certo. Não enxerga a planta que está em V3, V4. Perfeito. Tá? Então, a gente trabalha tempo de exposição daquela folha no ambiente. Então, plantou, germinou. 20 dias, a gente já entra com a primeira aplicação. Eu já vou entrar com a segunda aplicação, mas eu queria saber assim, TS funciona e se há transmissão de semente via semente? É Isso aí extremamente. Tem trabalhos, né, do professor Ricardo, 13 Casa, também? né, ele apresentou até no dia de campo nosso lá. Faz 3 anos que ele vem trabalhando com essa dinâmica da podridão, mas na semente. Os diaportes da vida na semente. E aí? E tem aumentado exponencialmente na semente a presença e a frequência de diaporte. Olha aí, Rogério. Tá? Então, as sementes hoje vêm com essa problemática na semente. Tá? Transmite para a parte aérea também. Então, só para dar um recado para o produtor aqui, né, Rogério? Extremamente importante, a qualidade de quem ele compra essa semente é fundamental para evitar esse problema, então? Sem sombra de dúvida. E eu uso um chavão um pouco rasgado, vamos dizer assim. Compre semente de altitude. Não compre semente de baixão, áreas baixas. Geralmente, áreas baixas, você tem muito mais infecção de patógenos. Cercospora, antracnose e o diaporte também está lá. Então, a gente tem associado aí áreas de altitude, né, que tem uma dificuldade maior desses patógenos ir para a semente. Certo. Tá? A cercospora ela acaba passando. Mas a diaporte e a antracnose é um pouco mais difícil essas infecções. Né? O número de ciclos que ela dá na altitude, noites mais frias, é menor. Perfeito. Já nas regiões mais baixas, trabalha numa faixa de multiplicação muito maior. Então o fungo acaba evoluindo e pegando diferentes fases ali do grão. E o TS tem ajudado para esse trabalho inicial antes da aplicação dos 25 DAI? Então, a gente fez vários trabalhos e infelizmente a gente não tem assim, um bom resultado para tratamento de semente. E olhando um pouco mais tecnicamente, Caso, o que a gente começou a visualizar? Como a soja é uma leguminosa que tem uma germinação para fora e pija, né? Ela acaba, quando você trata a semente, ela acaba jogando aquela bolsa.
Então você trata aquele tegumento, e aí quando germina com 4, 5 dias, todo o tratamento de semente, mais de 50%, pode-se dizer, ele acaba perdendo. Então, essa germinação, que sai muito rápida, para nós dá 3 dias, para vocês aqui talvez 4, 5 dias, né? Acaba levando esse tratamento para fora. Então você não tem total efeito, vamos dizer assim. Então nós começamos a apelar, vamos dizer assim, para tratamento de suco, micron. Se a área tratada é maior, esse produto fica mais tempo lá para você ter um efeito mais duradouro. E tratamento no suco, vocês tiveram resultados? Tivemos resultados. Interessante, Tá? hein? Então a gente tem trabalhado com tratamento no suco, tá? Às vezes focado em nematóide, em algumas situações nas canelas secas, tá? E algumas vezes associado aí a outros produtos biológicos também para trabalhar no suco. Então, ó, uma dica importante, o produtor continua fazendo TS, eu já compro a semente com TS, mas ele pode complementar com um fungicida dentro no suco. A gente tem observado que tem resultado muito assim, não só pensando no diaporte, fusário tem aumentado demais, macrofomina tem aumentado demais, vai aumentar cada vez mais. Então você vê que esses fungos vêm na semente, ficam lá no sistema. Então essa proteção nos primeiros 20 dias é extremamente importante. Caçoeira. Aproveitando o gancho do tratamento de semente, né, e da aplicação em suco, então a gente tem que enxergar, pelo que eu entendi, né, o tratamento de semente como uma asepsia do tegumento, né, da casca da soja, né, e efetivamente o controle a gente teria que trabalhar em fungicidas via suco. A pergunta é, Éder, o quanto que essas novas carboxamidas, né, que estão entrando no mercado, que já entraram, né, tanto para suco ou como para tratamento de semente, quanto elas têm eficiência no complexo de manchas, por exemplo, né, de aporte, antracnose, septória? Então, a gente tem observado uns bons resultados, tá? Mas com ambas? A gente tem observado um controle muito bom para septória. Septória. Tá? Inicialmente, os primeiros 20 dias, muito, assim, vamos dizer, muita folha. Você vai o bacheiro preservado. E esse bacheiro preservado, a gente sempre vai na ótica da doença. E uma coisa que essa semana eu fiquei fascinado, que o Mato Grosso não tem, a gente faz um bacheiro no Mato Grosso, só que não tem aumento de raiz. A pergunta é o quanto que esse bacheiro contribui para a formação inicial de raiz. Então, esse início, esse bacheiro sadio, aumenta 10, 20, 30% a mais da manutenção de raiz. Além de manutenção, peso de grão ali embaixo, né, Éder? Tudo. Nematóide. Por exemplo, você tem... vamos pensar, vamos colocar lá um volume de raiz. E o nematóide está ali, ele não tem, a planta não tem muito o que brigar. Se ele consegue ter uma manutenção de 10, 20% a mais de raiz, isso aí acaba, vamos dizer assim, melhorando essa questão de você ter menos problema de nematóide. E a palhada? Então, palhada para nós aí muda muito o cenário. No caso como é que faz? Nos nossos ensaios, todo ano eu monto ensaio, nesses 6 anos, para diaporte. Área com palha e área sem palha. Sim. Tá? Sempre na área sem palha dá mais problemas de diaporte. Sem palha. Sem palha. Respinga mais. Septória vai aumentar muito. Tudo. O complexo aumenta. Exatamente isso. Tá? Então, quando você faz esses manejo no suco, você consegue proteger. Tá? E aí o cara quer plantar Olimpo no que vem, por exemplo, né? Você já despressurizou um pouco o sistema do nematóide. Tá? Só que uma coisa interessante no Mato Grosso que a gente está observando, esse manejo que eu fiz focado na soja, por causa do nematóide, reduz nematóide para o milho. Perfeito. Então, como o residual ele fica por mais tempo no suco, então você reduz nematóide, dá efeito no vegetativo e você ganha no milho. Áreas tratadas da soja, nos nossos trabalhos, chega a dar 4 a 6 sacos a mais no milho. Nossa. Então veja o benefício que você tem do sistema. E o ano que vem eu posso voltar de novo com a canela seca. Então dentro do sistema. Pode perguntar, Rogério. Nessa questão de... A gente está falando bastante de bacheiro e enraizamento melhor e palhada, né? Esse ano, né, Caçoeira, eu coloquei a campo
aquela observação que a gente teve naquela rodada do ano passado lá em Sapezal, né? Certo. Onde a gente foi ver uma variedade de algodão muito suscetível, e aí o pessoal, o corpo técnico fez lá, juntamente com o Caçuia, uma aplicação no vegetativo de um biofungicida e depois na primeira de reprodutivo no algodão, né? E eu nunca tinha visto aquela variedade específica Tão sadia. tão sadia. Aí, como você diz, né, o Tico e o Teco conversaram, né, e eu peguei e falei, isso funciona na soja, né, e fiz esse ano. É absurda a diferença, né? Assim, fizemos logicamente o químico mais o biofungicida, né, no vegetativo, e ficou um bacheiro muito bacana. Foi começar a aparecer alguma coisa agora, depois que começou a chover, depois da ocorrência de chuvas, né, e depois do fechamento da lavoura, mas até então vinha perfeito. E nessa linha aí, então, o Rogério já tocou nos biofungicidas, tem funcionado os biológicos Ajuda. nessa fase de aporte? Então a gente fez vários trabalhos, testamos exaustivamente e a gente não teve muito, vamos dizer assim, efeito direto. Certo. Tá? O que a gente vê do biológico? Ele não vai direto no fungo. Perfeito. Os biológicos não têm uma ação direta sobre patógenos, né? Tricoderma talvez no mofo branco lá, mas quando você aplica na folha, essa ação primeiro a planta absorve e induz a planta a fazer algo, tá? Fitolexinas, uma série de outros processos. E isso faz com que a planta fique mais resistente à infecção, como se fosse uma vacina. Perfeito. Então todos os biológicos que a gente tem, bacilos e todos, têm esse efeito sobre a planta. Então contribuem, não de forma direta, mas de forma indireta. Indireta, tá? O que a gente vê dos biológicos não é só também controle, só a parte de manejo. A gente vê outros atributos fisiológicos, Cazuia. Nas minhas avaliações, Perfeito, é isso aí. você tem outros atributos Produção hormonal. fisiológicos que a gente não consegue às vezes mensurar, tá? Que são favoráveis, tá? Então isso é um ponto importante. Alguns pontos negativos que eu vejo do biológico é o seguinte, que a gente tem que estudar um pouco mais. Tem gasto energético. Quando você aplica o biológico na planta, você diz para a planta, ó, para de fazer isso e defenda, tá? E isso tem um gasto. Então, depois dá uma seca, esse gasto pode ser aumentado e acaba desbalanceando. Ó, Caçuê, olha só que interessante, justifica o que a gente viu lá, né? 2, 4 ou 6, né? No algodão, né? Sim. Mudando um pouquinho para o algodão, Isso, né? isso. 2, 4 e 6. 2 melhor que 4, que foi muito melhor que 6, né? Então, O excesso faz com que ela direcione para um causa custo... distúrbios, né? Ela vai ter um custo energético muito maior, né? Exatamente é isso. Perfeito. Excelente. Então, o biológico é excelente, ele precisa estar no sistema, mas junto, ele vamos dizer assim, ele é complementar ao programa de fungicida. Éder, é exatamente isso que a gente vê diante de toda a sua explicação aqui, que fantástica, é que nós temos que ter critério técnico para tudo. Perfeito. Porque se eu não souber utilizar, você falou no sulco, qual é o mecanismo de ação que eu vou utilizar. Na primeira ali, antes dos 25 DAI, a sequência. E também, que o Rogério acabou de falar, e você comentou, não adianta eu usar excesso também de biológico. Perfeitamente. E fungicida também. Né? Então, lá no Mato Grosso, uma febre de meter fungicida em tudo. Então, assim, a gente viu muita fito. A planta está sofrendo. Porque o terrorismo, o cara com medo de perder, não quer perder, ele acaba colocando coisas sem critério técnico. Compra as coisas que às vezes não tem necessidade. Tá? Então isso acaba sendo um fator negativo. Além do gasto energético maior da planta, um custo maior para o produtor, com uma rentabilidade menor. É um ano difícil, né? É um ano extremamente difícil, soja de 2 dígitos, né, para baixo do Mato Grosso, né? Eu recebi ontem lá, vai vender o quê? Como que vai vender? É difícil, né? É difícil. Então, assim, o que assim, a visão que eu tenho hoje, Cazuia, soja, tá? Se a gente pegar hoje um produtor de soja, o valor médio de custo, diretos e indiretos, terra, tudo,
ele vai pagar em torno de 6 mil a 7 mil reais. É isso mesmo. Vamos botar 6 mil reais por baixo, tá? Um bom programa de fungicida ele tira hoje com 500 reais, 400 reais. Cara, isso dá 7% do investimento total. É apenas 7%. E aí o cara às vezes quer economizar no fungicida, quer tirar, quer fazer coisas mais simples, vamos dizer assim. E aí ele acaba deixando 93% para trás, que já está pago. E qual que é a importância aí no complexo das próximas aplicações? Você falou sulco, nós falamos da primeira com 25 DAI até 25. Certo. Depois a sequência, qual a importância dessas próximas aplicações? Então, essa primeira aplicação, se o cara trabalha suco, né, carboxamida no suco, ela vai ficar por mais tempo. Então você vê um benefício nas áreas mais argilosas, e aqui na Bahia eu tive a oportunidade de ver, também muito positiva. Tá? Então, a carboxamida por si ela tem um efeito melhor para manchas iniciais. Perfeito. Tá? Se não tem palha na área, justifica fazer a aplicação do 25. Tá? Eu acho que é muito barato, 20, 30 reais, sobre o investimento de 6 mil que nós falamos, o cara não fazer. Vai pagar para ver correr esse risco? Correr o risco. Tá? Não vale a pena. Tá? Então, nessas primeiras aplicações, a gente tem trabalhado com T-Book e estrubirulinas, Tá. que tem mais de 20 marcas. Perfeito. Tá? SC, para não queimar, porque eu vou botar glifosato, cretodin, ou um Radiant, né? Às vezes lá no algodão. Certo. Então, quando você trabalha SC nesse início, você não tem um gasto energético muito grande na planta. Você põe o glifosato, cretodin, tem nafta nos dois. Dobra a quantidade de nafta e a planta vai sentir um pouco mais. Então, se eu colocar produto um pouco mais agressivo nesse início, fungicida, eu acabo gastando mais energia, abrindo porta de entrada. Então, não é benéfico nesse início. Então, a gente tem trabalhado T-Book, estrubilina, SC no vegetativo, os nossos melhores resultados. Como a estrubirulinas, que nós falamos aqui, tem também uma ação pensando em diaporte, né? Então, você consegue ter já inicialmente ali alguma coisa, tá? Depois a outra no fechamento de rua ou 35 dias. Fechamento de rua. Perfeito. Tá? Então, se eu estou aqui na Bahia, espaçamento de 60, não vai fechar com 35. Tá? Então, o que vale? Os 35 DAI. Então, quem chegar primeiro, fechamento, 35 dias. Tá? E aí o foco exclusivo é mancha-alvo. 35, 50 dias é onde você ganha ou perde o jogo para mancha-alvo. Se você não tem um bom controle nessas duas fases, você perde o jogo. Tá? E um grande ponto para quem é algodoeiro, se o cara não controla mancha-alvo bem na soja, vai ter problema. Vai ter inóculo e vai perder no algodão. Ele vai ter que fazer um programa muito mais robusto no algodão, dependendo da variedade, etc. Entendeu? Se eu faço esse manejo, já venho reduzindo a pressão de mancha-alvo na soja, tá? Eu tenho essa produção muito maior, porque a mancha-alvo está tirando mais. Né? Se a gente voltar 10, 15 anos atrás, ela tirava 7, 8 sacos. Os ensaios médios de rede. Hoje a mancha-alvo está tirando 15 sacos. Ela tem aumentado bastante. Tá? Mas nós vamos deixar um capítulo só para o pessoal ter aí no nosso podcast. Nós vamos ter um capítulo especial de mancha-alvo. Nós vamos ter outros entrevistados, que nós estamos aproveitando a expertise do professor Éder aqui para a gente ver diaporte. E depois nós temos mais uma doença para explorar ainda, Rogério. Quer fazer alguma pergunta sobre diaporte? Aproveite, Josi. Em relação à questão da diaporte, né? A gente está sistematicamente observando ela entrando na Bahia, né? Mesmo com o nosso clima um pouco bem mais seco. Inclusive, né? Ele viu uma área hoje, Rogério. Isso. E o Éder vem relatando há mais de 3, 4 anos aí que está começando, está aumentando, está ocorrendo, está ficando mais frequente, né? Quais medidas assim que o produtor aqui do Mato Piba em geral, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem problema com praga e não tem problema com doença, né? Com exceção da mancha-alvo, né? Quais medidas a gente pode adotar, né? Baseado na experiência lá do Mato Grosso, né? Para a gente evitar uma possível epidemia aí de diaporte nas lavouras de soja. Ainda mais pensando que, né, com os custos pressionados da forma que estão, né, a gente tem que saber trabalhar melhor a questão custo versus controle. Custo-benefício. O custo-benefício, né?
Rogério, então, o que a gente observa, tá? Dessas minhas andadas aqui na Bahia, né? E Piauí, semana passada no Maranhão, vamos pro Pará semana que vem. O que a gente observa? A sintomatologia que vocês têm aqui, ela é muito mais exclusiva a caule. Tá? Aqui até na Chapadinha. Caxias, região da Chapadinha, você tem muito mais essa sintomatologia mais no caule. Aquelas estrias no caule. Externas. Perfeito. Tá? Então é mais linkado a esse diaporte tradicional. Descreve esse sintoma para o produtor nosso aqui, então. Bom, como é que você encontrou hoje? Então, essa sintomatologia dessa que a gente observa aqui são lesões avermelhadas. Não é totalmente contínua. Ela tem uma área verde normal e lá no meio do nó aparece uma lesão meio avermelhada, chocolatada, tá? Pontual. Esse é o diaporte, tá? Ela não vai para vagem essa aí, não? Então, aí que tá. Aqui na Bahia, dificilmente ela consegue ir lá pro grão. Ainda bem, né? Tá? Questões. Notícia boa. Tá? Então, assim, a gente não tem observado esse tipo de sintoma no grão, como Mato Grosso. Tá? Outro ponto importante é a frequência de abertura de vagem. Tá? Aqui é bem menor essa frequência de abertura de vagem com o Mato Grosso. Tá? Eu atribuo isso à questão de temperaturas, tá? Na fase final e regime hídrico. Esses dois fatores são no final, né? Que são muito mais frequentes para lá do que aqui. Tá? Então eu acredito que a curto prazo a diaporte está no sistema, mas ela não está causando problemas no grão. Tá? O que a gente viu assim? Você pega... Qual que é o fator mais preponderante? É peso de grão, você vai ver. PMS. Então, vários pontos que se você for tirando, você vai observar que o peso médio de grão vai ser um pouquinho menor nas áreas que tem essa problemática. Como que a gente pode fazer para ter manejo? Tá? Até foi o que eu relatei agora à tarde lá nesse local que eu estava. Tá? Pivô. Primeiro ponto, não plantar as hermanas. Tá? As hermanas GDM são tudo irmãs. 90% dos materiais são muito próximos geneticamente. Sim. Então, a tendência daquele inóculo já estar lá é o mesmo. Então, não plantar em cima, botar um ângulo de plantio. Tá? Isso é um ponto importante. Alternar o sentido do plantio, né? Para não plantar em cima, porque como é haste, ele pode passar no que vem. Entendi. Tá? Então, um ângulo de plantio ajuda. Segundo, botar um milheto, botar uma braquiária, um sorgo, alguma coisa em cima. Gramínea. Tá? Uma gramínea. Uma palhada boa. Cruzar esse ângulo é extremamente importante. Tentar trabalhar, ver se não tá, às vezes nos pivôs tem nematóide. Tentar trabalhar o suco, né? Trabalhar essas primeiras aplicações cedo. O que eu vejo aqui que o pessoal tem dificuldade de entrar às vezes cedo nessas primeiras aplicações. São 3 práticas, culturais associadas a químicos que podem ser extremamente relevantes para as manchas e também para a questão de aporte. Perfeito. Tá? Qualidade de semente. Fazer patologia de semente. Tá? Fazer tratamento de semente, às vezes adicional, para diaporte. Porque diaporte, como é um conídeo claro, precisa de benzimidazóis. O benzimidazol funciona bem para diaporte no PS. Todo benzimidazol funciona para conídeo claro. Tanto que entrou na época que tinha o cancro, né? Acho que é uma diaporte. Sim. Foi onde ela Diaporte caulívola. A gente teve maior uso de benzimidazóis, né? Benzimidazol. Hoje na soja nós temos 2. Tiabendazol e tiofanato. São os 2 que a gente tem ainda nas empresas. Que pode agregar nesse manejo aí, nessa dinâmica. E barato, né? Ainda, barato. Né? E triazóis, tá? Triazóis também são extremamente importantes. Tá? Tanto o difeno, né? Como os prótio, que estão entrando. Ipiconazole, que tem entrado também. Tem agregado também nessa dinâmica aí inicial de transmissão desses fungos. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Bioqualitar,
A Bioqualitá é referência em biosoluções sustentáveis para a agricultura, oferecendo produtos inovadores como bioestimulantes, biológicos, condicionadores de solo, mix de plantas de cobertura e adjuvantes. Com 7 anos de mercado, é pioneira em economia circular e agricultura regenerativa. Distribuidora oficial da Bioibérica, traz a exclusiva tecnologia Enziner para transformar a produtividade do seu campo. Bioqualitá, o futuro do agro, agora. Então, professor, nós precisamos entrar em outro assunto. Eu queria até que a Ana colocasse na tela aquelas folhas. Eu queria que você explicasse, porque nós já estamos discutindo. Olha essas fotos aqui, professor. Isso aqui, a gente tem visto crescer em várias regiões do Brasil. Sim. Cercospora tem aumentado realmente pelas suas andanças no Brasil aí? Realmente, Cazu, é uma doença que está em todas as regiões do país. Tá? A gente observa uma crescente dessa sintomatologia, mas na fase final, então até 60 dias você não vê nada, o cara acha que está tudo sadio. Mas ela está latente ali ou não? Ela está latente lá. Quando começa, depois dos 60 dias, todas as vagens começam a encher grão, aumenta a demanda por potássio, a planta não responde, falta muitas vezes. Falta potássio. Falta potássio. Tá? Então, o que a gente atribui cercóspora, esse aumento nos últimos 10 anos, tá? Minha visão, tá? Certo. É a questão, essas variedades têm uma alta exportação de potássio. Perfeito. Tá? Em torno na casa de 25 pontos de K2O por tonelada. Certo? 25 pontos K2O por tonelada. Por tonelada de grão que vai embora Perfeito. na carreta. Tá? Então o cara tá colhendo aí 80 sacos de soja, 100 sacos de soja, tá? 5, 6 toneladas. 5, 6. Vamos botar 5. Tá. 5 vezes 5 é 125 pontos de K2O exportado. Fora manutenção. Então, assim, será que todas as áreas o produtor coloca isso? Não. Tá? Então, esse é um ponto de observação. Segundo ponto, aumentou nos últimos 5 anos, nada contra calcário, mas muito calcário. Quando se aumenta o calcário, aumenta cálcio e magnésio na CTC. E a disponibilidade... Antagonismo com potássio. Você diminui a percentagem de potássio na CTC. E às vezes nós temos solo de 6 de CTC, 8. Quanto mais, melhor. Mas tem área que não tem isso. Exato. E aí você satura pelo cálcio e magnésio do calcário e não corrige o potássio. Aí você vem com uma variedade, uma V6, que precisa de potássio, não tem. Então essa é uma outra problemática. Na Bahia você tem mais um fator, em Mato Grosso também tem em algumas regiões, que é a lixiviação superficial. Não é aquela que percola, é aquela pancada de 50 milímetros em meia hora e acaba lavando o potássio. Desloca o potássio na lavoura. Então quando você associa essas 3 demandas, você tem menos potássio no sistema. Milho de alta produção entrando aí. Perfeito. Né? Então aí a soja com 60 dias para frente, como mostra essa foto, então você vê que a soja ela endurece a folha, como a gente pode ver aí, e a partir daí ela já começa a entrar em processo de senescência. Só que tem um detalhe, 60 dias para frente, fisiologicamente, a planta está enchendo grão. Exato. Tanto as vagens de baixo, que já estão no final de enchimento, como as de cima, indeterminada, também estão enchendo. Aí até a Ana pode colocar a próxima foto, aquela que tem a vagem, que chega no final. Boa. Cercosporina aqui, Aí começa a fragilizar a folha. Como a planta está trabalhando ali, enchimento de grão pesado, ela desvia os fotossimilados tudo para o grão. Como ela não tem potássio, começa a fragilizar as folhas. Fragilizou as folhas, o fungo começa, vamos dizer assim, a jogar toxinas, né? Que no caso é a cercosporina. E essa cercosporina ela é ativada pela luz. Então você vê geralmente esse maior sintoma na parte de cima, na lavoura. Isso. Tá? E aí começa a ter esse crestamento de cercóspora. Tá? Associado a esse problemático também, Kazuya, é a aplicação de produtos à base de óleo. Inseticida, fungicida. Então, aqui está muito bom a gente ver. Imagina que você vai entrar com fungicida aí, ou uma semana, 30 dias atrás, nessa foto. O fungicida não consegue translocar, não consegue viajar nessa folha. São lesões mortas
que nem uma veia cortada. Então o fungicida chega na lesão morta, não passa. E aí ele começa a acumular esse ingrediente ativo naquela lesão e começa a matar. Então acaba vamos dizer, intensificando essa problemática da cercospora. Então é isso que a gente vê nas lavouras, muito claramente. Aí tem uma próxima foto, vamos aqui só comparativo, né? Mas aqui, ó, tem mancha-alvo, já tem outras aqui. Tem uma próxima, Ana, por favor, aquela da vagem? Fazendo um favor. Ah, olha aí. E aí depois é o sintoma final, isso aí, Éder. Exatamente. O pessoal tem visto. Vai pro grão, É. tá? Alguns trabalhos mais recentes, o pessoal do Sul correlacionou isso aí com o teor de óleo, tá? Então, geralmente você pode ter menos óleo quando tem infecções de cercospora, Kikuchi ou outras, né? Que daqui a algum tempo acho que vão até descontar isso aí. Pode ser futuramente uma problemática, tá? Ligada a essa questão da cercospora no grão. O Éder, em relação à cercospora, né? Ela sempre está ocorrendo no final, né? Geralmente aí 20, 25 dias após a última aplicação de um triazol que seja mais efetivo. Não vou nem falar de carboxamida porque ela já está presente, né? Mas ela começa a aparecer por conta dessa redução do efeito do fungicida, da última de fungicida, ou é a própria fase da planta que favorece esse sintoma? Exatamente. Para mim é um balanço de área foliar que ela começa a ficar fragilizada, porque ela tem que encher rápido, finalmente, indo para o final, e essa folha fragiliza, e aí começa a produzir vamos dizer assim, alguns compostos que são benéficos para o cercospora. E aí a cercospora começa a lançar a cercosporina. E aí ela começa a entrar em processo de senescência mais rápido. Então isso acontece geralmente quando? Depois dos 60, 70 dias. Porque até 60, 70 dias, você não vê nada na lavoura, né? Há um termo na fitopatologia que a gente chama de... o pessoal usa muito isso em fruta, o pessoal da Exalc, né? Que são lesões quiescentes. Tipo uma banana que você compra no mercado, tá verde, não tem nada de pinta. Certo? Você traz ela para o ambiente normal, temperaturas normais, ela já começa... Mas de onde que veio essa antracnose? Ou seja, aconteceu lá no campo, como o tecido estava verde, com tanino, com ácidos, o fungo não manifesta sintomas, não coloniza. A partir do momento que aquele começa a amadurecer, que forma açúcares, que é o fungo, sinaliza o fungo começa a colonizar esses tecidos. Mais ou menos o que acontece na soja ligada à cercospora no final. Por isso que é muito mais no final, tá? Agora, o fato dos sintomas entre as muitas variedades cultivares que a gente tem, né? Que você comentou que hoje basicamente tem a mesma base genética, 80% dos materiais, 90%, né? Ela manifesta da mesma forma por conta dessa base genética? Assim, a sintomatologia é muito clássica, né? E daí, só para complementar, né? Tem acho que uns 10, 12 anos, né? Que eu fico monitorando a sintomatologia da Corinespora por material, né? E daí você tem, assim, antigamente, de 8 anos para trás, você via muito característica, né, entre as variedades, diferentes sintomas, né? Assim, é o mesmo patógeno, só que sintomas diferentes. De 5 anos para cá, que você tem uma predominância de materiais indeterminados, né, dessa base genética, hoje eu olho 10 variedades, as 10 têm a mesma sintomatologia. São praticamente... É impossível separar. Se for falar assim, essa mancha aqui é de quem, né? Concordo. Cercospora é assim? Cercospora sim? Cercospora, ela não é tanto dessa forma. Porque assim, está muito linkado ao ambiente também. Vou dar um exemplo para vocês da Bahia. Espaçamento de 60, você não vê tanto problema. Por exemplo, uma NS 80, que dá muita mancha-alvo. Sim. Você não vê tanto problema de cercospora, porque ela está aberta, o ambiente dela favorável. Agora, por exemplo, se aumenta a população no espaçamento de 45, Mato Grosso, aquelas folhas começam a entrar em senescência natural, a planta começa a jogar fora, naturalmente,
ali abre porta de entrada, aí a cercóspora começa a pegar ali. Então, ele é um fungo que acaba entrando já quando a soja, a folha, está em processo final. Então você vê fase inicial de cercóspora. Tá? Ali com 40, 50 dias, quando está muito abafado, quando aumenta demais o molhamento, quando ela começa a dispensar folha. Também, então está muito mais ligado ao ambiente. Tá? Mas assim, essas variedades todas, arquitetura moderna, folha lanceolada, que nós temos, que foi mostrado aqui também, são muito exclusivos depois de 70 dias. 60, 70 dias você começa a ver, é muito intrínseco. Um detalhe importante, Kazuya. Quanto mais precoce o material, mais cercóspora. Tem essa relação? E essa relação a gente começou a visualizar. Material de algodoeiro que planta rápido, ela tem que extrair muito rápido e menos tempo. Então a pressão no patógeno acaba sendo muito maior. Isso é interessante, Éder. E aí deixa eu te perguntar. O biológico tem tido uma boa ação, que a gente aplica lá atrás, tem tido uma boa ação para ajudar no controle de cercóspora? E da linha dos químicos, que eu gostaria que você comentasse, a gente tem visto que os triazóis têm que aumentar a questão de dose. Primeiro dos biológicos e depois dos triazóis. Bom, biológico para cercóspora, a gente não está tendo muito bons resultados. Tá? Porque, como é na parte de cima que a planta está em alto metabolismo, você vai aplicar, ele já está instalado. Até a planta sinalizar que entrou um metabólito nela, vamos dizer assim, para expressar algum tipo de... demora muito tempo. Se aplicou hoje, demora 7, 8 dias para fazer essa identificação. Certo. Tá? E o fungo já está lá. Perfeito. Tá? Então, para cercóspora é um pouco mais complicado. Tá? Ou você vem fazendo dentro do sistema... Várias aplicações. Talvez. Ou o que eu vejo no futuro? Não hoje. Metabólitos exclusivos por doença. Perfeito, aí sim. Entendeu? E com baixo gasto energético. Ok. Então, as empresas de biológico vão ter que se especializar dessa forma. Reduzir gasto energético e trabalhar por patógeno, que nem é fungicida. Exato. Ó, isso aqui é para isso. Então, metabólicos, misturar 3, 4 metabólicos para mancha-alvo e septória no início. Mais para cercóspora. Então, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento aí da caminhada. E os triazóis? Bom, triazol. O que a gente, dos trabalhos que a gente tem observado, e semana passada estava lá, de novo bateu. Eu olhei e falei, nem vou ficar aqui, já é a mesma coisa. Tá? Então, assim, hoje os melhores resultados, tebuconazole, tá? São as melhores respostas que a gente tem para cercóspora. Tá? Com quantas gramas de ativo? A gente tem trabalhado doses variando de 80 a 100 gramas de ativo por hectare. Tá? Associado ao quê? Mancozeb, né? Clorothalonil é melhor do que o mancozeb. Tá? Só que aí é questão de fito. Você misturar um tebuco com clorothalonil, você entra numa zona de risco muito grande. Perfeito. Tá? Então a gente tem associado aí talvez mancozeb para atenuar e ter o ativo lá dentro. Eu preciso de um cara lá dentro para não expressar cercóspora. Tá? E também oxocloreto. O oxocloreto tem resultado para cercóspora? A gente tem observado que tem uma ação muito boa, não só para cercóspora, mas também para podridão. Também. Tá? Então, a gente, dentro do nosso manejo de clientes, a gente tem adotado 1 a 2 aplicação de oxocloreto. Seja ele isolado, produto isolado, intervalar nas aplicações, ou ele associado já com produtos. Ok. Tá? Ano passado para cá saiu 2 produtos, né? Que são misturas prontas com oxicloreto, né? Esses 2 produtos, né? Um tem tebuco, outro tem cipro, né? Alguma delas aplicado na terceira ou até na 4ª aplicação lá de fungicida do reprodutivo da soja, né? Elas têm algum risco potencial de dar fito ou não? Olha, eu testei esses produtos aqui na Bahia. Veio para um colega nosso aqui que é produtor e a gente testou. Ele botou no avião, tem 3 anos atrás. Tá? O que a gente observou? 0 de fito. 0 de fito. Aí eu fui perguntar por que dá menos fito. Primeiro está ligado à questão do oxicloreto.
São partículas menores, Kazuya. Pegaram o oxicloreto lá, a matéria-prima, e quebraram em 10. E fizeram uma formulação, vamos dizer assim, chamamos de partículas nano, né? Então isso faz com que você não tenha perca, vamos dizer assim, e quando você aplica, não altera o pH. Porque o que dá a fito do oxicloreto? É a alteração do pH. Ele sai de sulfeto e vira sulfito. E o sulfito a planta absorve. Então aí acaba gerando essa fito. Tá? Então, nessa concentração de trabalho que vocês estão fazendo, 320 a 380 desses dois produtos, é uma condição que não dá fito. Tá? E é uma formulação SC, se você olhar lá. Então, é muito boa. Tá? Então, tem agregado muito no controle. Agora, o ciproconazole, para mim, em soja, praticamente já não tem mais ação de controle. Nem em doses de ativo alto? Você tem que trabalhar aí e fica inviável, Kazuya. Quanto que teria que ser? 50, 60. Aí é o dobro da dose recomendada. Então, como que você vai trabalhar produtos, entendeu? De feno? De feno, 60, 70 gramas. Vai muito bem. Então, tebuconazole é um primeiro que vai melhor. Depois o difenoconazole, 60, 70. O outro cara que vai muito bem é o menfitriconazole também. Também vai bem. Também. Ele é um bom produto. O único problema é os outros dois parceiros dele que não pegam a cercóspora. Mas ele como ativo... ativo é um bom produto, com certeza. Tá? Tem um outro produto ligado, ele com morfolina, vai muito bem também. Né? Principalmente se você tiver problema de ferrugem. Né? Então, um produto extremamente bom também, pensando aí nesse complexo. Mas assim, o mais baratinho que você consegue trabalhar na fazenda é o tebuconazole. E o próteo? Tá? O próteo para cercóspora não é o melhor jogador. E o risco nem em doses altas. Vai ser muito bom, mas como que se aplica isso, Kazuya? Esse é um problema. Na época que precisa fazer, é difícil, né? É muito difícil. Fito. Nas variedades determinada antigamente, as 4,9 que vocês tinham aqui, até dava para fazer. Porque a determinada, ela joga a última folha no R1, não tem mais folha depois, só cresce. Agora, essas indeterminadas, todo dia tem folha nova. Então a cutícula é fina. Você entra com um produto pesado, que tem, né, uma reação e nunca vai sozinho. Isso que é o importante. Porque a gente está falando aqui isoladamente, mas na lavoura o cara faz 5, 6 lá no roupa do avião, 7 produtos. E aí, no meio-dia, 11 horas, então aí você entra numa zona de risco com o próteo na quarta aplicação muito grande. Exato. Dá para fazer? Dá, tem muita gente que faz. Mas o risco de queima é muito grande. Tá? Então, para mim, hoje, tebuconazole, associado a protetor, vai muito bem. As estrobirulinas não tem ação de controle, porque tem resistência. Tá? Então, a G143A, que é a resistência para cercóspora, tá? Das estrobirulinas. Essa nova vai vir, eu acho que vai ser extremamente importante, sem essa problemática. Então, um ponto importante que eu vejo dessa nova estrobirulina com mecanismo diferente é que ela não foi impactada por essa mutação. É um mecanismo diferente das outras. Então, ela vai ter uma ação muito boa para cercóspora, tá? Que as outras não têm, que é a metiltetraprole, né? No caso... Vamos pensar assim, né? A gente está numa região no oeste da Bahia aqui, para quem está nos ouvindo e não está bem situado, né? Aqui é uma grande região de produção de sementes de soja, né? Por ser uma região de altitude, entre 750 até 1.000 e poucos metros, né? Essa última aplicação com esse produto específico, né? Que seria uma estrobilurina, um tebuconazole, mais um oxicloreto. No finalzão lá, ele consegue agregar ou reduzir a mancha púrpura que vem proveniente da cercóspora? A gente vem observando que reduz bastante. E o cobre, ele ajuda a preservar um pouco mais a vagem ou não? Exatamente. Então, o que a gente vê no Mato Grosso é uma preservação melhor da vagem. Tá? Então, acaba, vamos dizer, atrasando o processo de infecção. Como ele atrasa ali 10, 15 dias, o grão vai secando. E chega uma hora que o fungo não consegue mais passar totalmente por grão. Você vê que tem alguns grãos que pega uma parte só. Ele entra no hilo ali, às vezes não consegue pegar todo o grão. Tá? Então a gente tem observado uma performance muito interessante
dessa combinação de produto aí nas últimas. E vale lembrar o seguinte, a última aplicação para você, aqui eu acho que mais do que Mato Grosso, não é totalmente controle. Se você já fez a primeira, lá bem no vegetativo, bem feita, a segunda, o fechamento pegando mancha-alvo na terceira, a quarta aplicação aqui na Bahia não é controle, é mais manutenção. De área foliar do que controle. Porque a quantidade de doenças que você tem é muito pequena. Então a gente tem que segurar a cercose, porque ele vai atrasar ela, mas eu não posso entrar com aplicações muito pesadas. Tá salvo se vinha ferrugem. Perfeito. Beleza? E qual que é a cercose para hoje? Quantos % ela derruba da produtividade? Kazuya, olha, nos nossos trabalhos a gente tem dados de 12 a 15 sacos. É muita coisa. É muita coisa. E nas variedades precoces, como eu falei para você, derruba mais ainda. Tá? Porque ela acaba entrando mais cedo e acaba tirando muito das variedades mais precoces. Perfeito. Tá? Ô Josi, agora é bom você entrar com alguma pergunta. Só tá eu e o Rogério aqui, vamos lá. A gente já tá indo pro final do episódio, né? E, na verdade, assim, as perguntas que tem aqui são muito do que vocês já falaram, né? Então, de repente, eu posso ler aqui para dar aquele corte. Isso, dá o corte aí, vamos você. lá. Aí, então, procurar responder assim... Sucintamente. Sucintamente pra gente aproveitar, então. Tá. Vamos lá, a primeira é: onde a mancha-alvo já é uma das principais doenças do sistema de produção? Desculpa, você trabalha no Mato Grosso, onde a mancha-alvo já é uma das principais doenças no sistema de produção. Aqui no oeste da Bahia, né, especialmente nos últimos anos, temos visto um aumento significativo na pressão dessa doença no nosso sistema de produção. Pensando na sucessão soja-algodão, quais as estratégias de manejo você considera mais eficazes para reduzir a pressão da mancha-alvo ao longo do sistema produtivo? Bom, como eu falei, é manejar de forma incisiva na soja, tá? Como foi falado, o vegetativo não vai ter ação direta sobre mancha-alvo, né? Mas a segunda aplicação do 35-50 é fundamental, tá? E nesses manejos é extremamente importante ter o mancozeb de 1,2 kg de ativo e produtos que tem acima de 80. Tá? Aqui na Bahia nós estamos falando em 90 já. Sim. Tá? Então, essa manutenção de área foliar na soja vai preservar e reduzir inóculo para o algodão que vai vir na sequência. Então, isso é fundamental para até a gente acabar eliminando, vamos dizer assim, mutantes aí de mancha-alvo, né? Vamos chamar assim, ou isolados, né? Que possa gerar pinta preta, etc., já na soja. Tá? Então, acho que é um ponto importante trabalhar dose alta de mancozeb, 1,200, associada a próteos acima de 80 gramas. Tá? Estrubirulina, carboxamida pode vir na sequência. A segunda pergunta é: como você enxerga a importância da aplicação no vegetativo pensando em doenças como a septória e a antracnose? Como a gente colocou, é extremamente importante manutenção do bacheiro, manutenção de raízes, né? Travamento, que a gente não falou. Então, o tebuco bem cedinho lá, Kazuya, vamos chamar de um mini estruturador. Não é o, mas ele tem uma ação também. Então, são benefícios que a gente vê dessa aplicação do vegetativo. É extremamente importante. Nós temos observado a campo aumento silencioso mais crescente da pressão de cercosporiose na região oeste da Bahia, considerando especialmente materiais de alto teto produtivo. Quais as estratégias de manejo você acredita serem mais eficientes para mitigar perdas e preservar o potencial produtivo? Como a gente já acabou de mencionar, terceira e quarta aplicação são extremamente importantes para esse fungo. Então, manejos ali na quarta aplicação, 60 DAI mais ou menos, associada aí a tebuco, né, com protetor, né, são os melhores resultados que a gente vê. Pode ter um difeno também com clorotalonil, a gente tem várias opções no mercado de difeno, né. O que não vai ter efeito é estrubirulina e carboxamida, na minha visão, tá, que é um pouco mais caro para o agricultor. Mas aí para ferrugem ele já é benéfico. Perfeito. Então é uma faca de 2 gumes que a gente vai ter nessas últimas aplicações. Falando em ferrugem, né, a última pergunta é sobre isso. E até o Kazuya mencionou que a gente vai ter outros episódios para falar isso mais profundamente. Mas só respondendo essa pergunta, né? Já identificamos os primeiros focos de ferrugem asiática aqui na região. Considerando que é uma das doenças com maior potencial de dano e perda para o agricultor, qual a sua opinião de medidas preventivas que ele deve tomar ainda nessa safra?
Bom, primeiro ponto, ele rever o programa de fungicida e entradas, tá? Principalmente naquela soja que você tem no dia de hoje, soja menor que 60 dias, 60 DAI. Por quê? A ferrugem da soja, ela precisa de mais ou menos 25, 30 dias, a epidemia dela. Então, com 25, 30 dias, ela faz, é o que ela precisa. Então, sojas que a gente tem no oeste da Bahia, menor do que 60, 70 dias, e eu vou ter que intensificar meu programa de fungicida. Tem que reduzir o intervalo das aplicações e rever os programas que eu estou fazendo. Tá? São estratégia e uso de protetor. Tá? Principalmente quem? O mancozeb, o clortalonil, o oxicloreto. Então isso vai estar ligado ao triazol que está na jogada, ali naquelas aplicações que a gente colocou. Então é de suma importância, porque a gente vê um cenário, assim, hoje no Brasil, que esse ano, né? Muita região do sul teve problema com ferrugem, tá? E agora no finalzinho aí é importante, porque muita gente vai deixar a lavoura um pouco desapercebida, né? Você vê que a lavoura já está indo para o final, o cara não aplica, e ali na colheita que vai aumentar esse inóculo, e a soja que ficou atrasada no oeste da Bahia, por isso soja é menor que 70 dias, pode ter problema, pode reduzir produtividade. Bom, Rogério, suas considerações finais, agradecimentos? Bom, queria agradecer por mais essa oportunidade de estar conversando com o Éder. É sempre bom falar com ele, né? Porque ele traz uma visão mais prática, né? Do manejo de doenças na cultura da soja, do algodão, né? Enfim. E agradecer para ele, né? Por estar compartilhando tanta informação de peso aí, né? E com efeito prático, né? Pro produtor, para ele rever alguns conceitos, né? Pro consultor, pro engenheiro agrônomo, né? Que está lá dentro da fazenda no dia a dia, né? Maravilha. Éder, agradecer demais a sua disponibilidade. Eu sei que a semana está muito corrida. Nós estamos gravando, só para o pessoal saber, mais de 8 e pouco da noite, nós estamos gravando aqui agora para levar informação. Esse é o nosso objetivo do CultiveCast, do Cultivo Futuro, trazer informação de qualidade para o produtor, para o engenheiro agrônomo, como o Rogério falou, para o gerente de fazenda, para o pesquisador. Nós somos um mecanismo para levar a informação de qualidade. Muito obrigado pela sua presença aqui, Éder. Uma satisfação, eu que agradeço. Fico aberto, né? Somos colegas aí, que a gente puder ajudar. E aqui, na verdade, foi uma troca um bate-papo, né? Que a gente vê, porque vocês também são fera no negócio e tem discernimento. Eu acho que a gente vai ficando mais experiente e a gente vai criando concepções de que lado que eu tenho que ir, segurança aqui, segurança lá. Tem vários profissionais, mas a gente começa a visualizar isso. E vocês aqui na Bahia são referência, não só aqui, também em outros locais. Então eu agradeço pelo convite, pela oportunidade e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço muito, a conversa foi bem rica aqui também, né? E até perguntar para você, Éder, deixar também a rede social, né? Onde que o pessoal te encontra aí nas redes. A gente tá na rede aí, assim, bem, não muito pesado, vamos dizer, né? Mas a gente tem o nosso Instagram, né? É eder.fitolab, né? A gente sempre traz algumas informações, a gente coloca, às vezes, o cenário da região, né? Para se atentar, alguns resultados que a gente vê, às vezes, na pesquisa, né? Mas, assim, a gente tem os nossos dias de campo que a gente mostra, né? A gente teve, dia 23, a gente teve agora, vamos ter em maio também, e tem o site da Fitolab. Então, a gente tem colocado bastante informação lá para o agricultor errar menos e colher mais. Maravilha, muito obrigada. E você aí do outro lado, gostou aqui dessa conversa, desse bate-papo? Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, ou então mande lá para contato@cultivofuturo.com.br. Se você assistiu esse episódio até o final, comenta a palavra aí cercóspora, pra gente ver que você chegou até aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!